de Deus. Ele é um texto muito conhecido, né? Quem nunca falou dentro desse texto, em 2 Reis capítulo 4? São duas histórias aqui inseridas que todos nós conhecemos, que é a multiplicação do azeite da viúva, de uns filhos do profeta, de uns discípulos do profeta, e esta mulher que habitava em Sunem. Então é um texto muito conhecido, né? Pregado, falado, cantado, mas eu aprendo uma coisa, que a palavra de Deus, ela é nova cada manhã, e Deus sempre tem algumas coisas, né, novas a ser reveladas na sua palavra. Na verdade, Deus ele nos alcança com a sua graça e nos permite ver algumas coisas dentro do texto sagrado. O tema das irmãs e mulheres multiplicando. Como é o tema? Mulheres multiplicando em tempos de crise. E nós vamos ver dentro desse contexto, dessa história, que havia de fato uma crise em Israel. Essa crise já vinha desde a época de Elias, e Eliseu, que ele vai agora tomar o lugar de Elias. Ele é o herdeiro oficial, o primogênito. Ele pega a porção dobrada, a porção de um primogênito, o único herdeiro de toda a unção, o ministério de Elias. E havia uma crise em Israel. Essa crise não era simplesmente uma crise financeira, mas essa crise era uma das piores crises, ou por que não dizer a pior crise que o povo de Deus pode vivenciar? É a crise espiritual. Israel estava vivendo uma crise espiritual, uma crise de identidade, devido aos deuses que se instalaram ali através do casamento de Acabe com Jezabel. Então se desencadeou em Israel uma apostasia, e havia então esse período de afastamento de Deus. Quando Eliseu assume como profeta em Israel, a crise ainda existia. Muitos haviam se dobrado a Jezabel por medo, e outros porque se deixaram levar. Nós vamos ver no ministério de Eliseu que Eliseu não era ainda muito conhecido, mas quando se falava que Eliseu era aquele que deitava a água das mãos de Elias, então as pessoas já, de certa forma, tinham respeito por Eliseu. Eliseu, nesse capítulo 4, ele vai fazer 2 milagres aqui. Você conhece bem a história. Debaixo da unção e da autoridade que Deus lhe concede. O que nós queremos falar nesta noite não é sobre o ministério de Eliseu, mas é sobre a vida desta mulher, que o texto não revela seu nome, mas revela a sua origem. Ela era de Sunem, e segundo a história desta cidade, Sunem ficava a sudeste do Mar da Galileia. E este lugar chamado Sunem significa lugar de descanso. A história vai nos dizer que esta mulher, ela percebe a idas e vindas de Eliseu. No texto diz, capítulo 4, versículo de número 8, que certo dia Eliseu foi a Sunem, uma mulher rica que havia ali o constrangeu a ficar e comer uma refeição. Você vai perceber que esta mulher, além de ser uma mulher hospitaleira, ela era uma mulher de posses. A Bíblia vai declarar isso. Ela era uma mulher rica.
E ela vendo Eliseu vindo e indo nas suas andanças no seu ministério, ela convida-o certamente com a permissão de seu marido para entrar na sua casa e comer uma refeição. O texto vai dizer depois disso, sempre que ele passava por ali, parava para uma refeição. Eu não sei quanto tempo durou essa ida de Eliseu na casa, nessa casa, nesse lar, o convívio de Eliseu com essa família. Mas o convívio de Eliseu com essa família, por certo, foi algo assim tão profundo que no versículo de número 9, essa mulher vai declarar algo. E ela vai virar-se para o seu marido e vai dizer: eu vejo que este homem que vem à nossa casa, ele é um santo homem de Deus. Você vai perceber que para que esta mulher declarasse tais palavras, versículo 8 vai então nos esclarecer porque é que ela chegou a esta conclusão. Porque Eliseu estava frequentando a sua casa. Então ela percebia a postura, a ética de Eliseu, como Eliseu conversava, o que Eliseu falava. E ela então chega a uma conclusão, que Eliseu não é mais um homem de Deus, mas Eliseu é um santo homem de Deus. Ela vai perceber que em Eliseu há algo que ela não viu nos outros homens de Deus, ou pelo menos no que dizia de Deus. Ela viu em Eliseu uma unção diferente, uma separação, uma santidade que ela não viu em outros homens de Deus, por que não dizer em outros profetas? Haja vista que era uma época que havia muitos profetas, muitos falsos profetas, havia se proliferado em Israel. Era uma época difícil, mas esta mulher pôde identificar em Eliseu que Eliseu era diferente. Então o que ela faz? Ela chama seu marido: vamos construir aqui um quarto, vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para que quando Eliseu passar por aqui, ele descanse, ele tenha onde repousar. Eliseu fica muito feliz com aquele cômodo, com aquele quarto, toda uma alegria dentro da casa. Interessante, irmãos, que nós vamos ver algumas lições, nós vamos aprender dentro desse texto. Porque se nós formos entender o texto, aplicando o texto, nós vamos perceber uma das coisas aqui, que Eliseu aqui, vai simbolizar a presença de Deus nessa casa. Porque onde Eliseu colocava a planta dos seus pés, o Eterno estava com ele. E essa mulher percebeu que na vida de Eliseu havia a presença do Deus eterno. Quando ela recebe, acolhe Eliseu na sua casa, ela não está acolhendo apenas um santo homem de Deus, mas ela está trazendo para a sua casa, para seu convívio, a presença de Deus. Então o que essa mulher faz? Ela prepara o quadro, ela prepara aquele lugar exclusivo para Eliseu. Isso vai nos dar um ensinamento que nós precisamos ter na nossa casa espiritual, um lugar exclusivo para a presença de Deus. Há uma preocupação dela de deixar um lugar especial, bem arrumado para o homem de Deus. Isso quer dizer que eu preciso, que você precisa ter um lugar exclusivo para a presença de Deus. O texto vai dizer que ela prepara o quarto fala de lugar de intimidade. Ela prepara uma cama, a cama fala de lugar de segredos, de intimidade maior ainda. Ela vai preparar uma cadeira, não duas. Isto fala de autoridade. Não há dois lugares para Jesus e algumas outras coisas. O lugar é dele, já foi cantado aqui nessa noite. Ele não divide a sua glória com ninguém. Mesa fala de autoridade, fala de quem tem respostas. Porque quando você vai em algum estabelecimento, você sempre vai buscar resposta em quem está atrás da mesa. Nós vamos perceber o candeeiro dentro
das coisas é Geazi. E ele vai perguntar à mulher se ela precisa de alguma coisa. Olha a resposta dela: eu não preciso de nada, eu habito no meio do meu povo, eu estou muito bem. E Geazi, que era o tipo de pessoa que reparava tudo quando chega, ele disse: eu já vi que não tem criança, eles não têm filhos. Então Eliseu vai liberar uma palavra profética para ela, dizendo: tu abraçarás um filho. Quando Eliseu diz isso para ela, ela vai dizer: não, meu Senhor, não ficas a tua serva. A expressão dela nos faz entender que muito provavelmente ela já tinha ouvido isto de alguém e que na verdade não se cumpriu. Porque há muitas pessoas frustradas no dia de hoje porque estão ouvindo coisas que Deus nunca mandou falar. E quando Eliseu vai falar com ela, diz: não fiques a tua serva. Ele está deixando claro: eu não fiz o quarto esperando uma palavra profética. Eu fiz o quarto porque eu quero te ter aqui dentro da minha casa. Porque eu sei que o Senhor está contigo. E o Senhor é na tua boca. Glória a Deus. Não havia interesse naquela mulher. Porém, Eliseu vai dizendo que vem, você vai abraçar o filho. O texto diz que a criança nasce, a criança está crescida, vai para o campo para cegar junto com o seu pai e junto com os demais. O texto vai nos revelar que o menino começa a passar mal, de insolação. Começa a dizer: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o marido diz: leva a criança para a mãe. A mãe coloca a criança no colo e a criança vai desfalecendo, e a Bíblia diz que a criança morre. E é aqui que eu observo algo interessante na vida dessa mulher. Mulheres multiplicando em tempo de crise. Essa mulher estava agora vivenciando um momento de grande crise na sua casa, de uma perda irreparável, a perda de um filho, de algo que é incomum uma mãe enterrar um filho. Mas algo interessante esta mulher vai fazer. E o que ela vai fazer? A Bíblia diz que ela pega a criança, leva para o quarto que ela construiu para Eliseu e coloca a criança em cima da cama. Ela sai do quarto, ela chama os empregados e diz: prepare o jumento porque eu preciso sair. Ela se arruma, se prepara, monta no jumento e vai saindo. Seu marido pergunta para ela: onde tu vai? E ela diz: vou ver o homem de Deus, está tudo bem. Mas não é dia, mas essa mulher, ela nos dá um ensinamento. Aquele que tem a presença de Deus na sua vida, não tem dia, não tem hora. Qualquer hora, qualquer momento, é momento de falar com Deus. Tem gente que só fala com Deus quando vem à igreja. Tem gente que só fala com Deus quando vem a consagração da igreja, quando vem no culto de domingo, no culto da palavra. Mas tem gente que tem a presença de Deus na sua casa espiritual. Fala com Deus, tem liberdade de falar com Deus a qualquer momento. E olha o que ela vai fazer. Ela se arruma, pega o jumento, sobe o jumento e diz: vamos, rápido, separe quando eu mandava separar. O interessante é ver a postura desta mulher diante desta crise. A postura dela, a mansidão, a temperança, o equilíbrio, o domínio próprio desta mulher. Ela não fez um escândalo, ela não colocou a culpa no marido: foi você que levou o menino para o sol. Não. Ela tem um equilíbrio. Eu vou entender, irmãos, que o convívio desta mulher com o homem de Deus trouxe para ela, glória a Deus, trouxe para ela espiritualidade. A presença de Eliseu, os conselhos de Eliseu, a palavra de Eliseu trouxe para ela equilíbrio, fez com que ela desenvolvesse fruto do Espírito Santo. Essa mulher agora, ela se arruma para sair e encontrar o homem de Deus. Ela não está chorando, a alma dela por certo está quebrada, arrebentada, mas ela sabe para onde ela vai. Ela não construiu um quarto à toa. Minha irmã, nessa noite o Senhor está dizendo: esse lugar de intimidade não existe à toa. A tribulação, a problemática que você está vivendo, vai para o lugar da intimidade.
e pergunta. E quando pergunta, ela diz, vai tudo bem. Vou aprender aqui algo interessante. Quando ela chega diante de Eliseu, a predistra se joga nos pés de Eliseu e começa a chorar. Começa a chorar, e Geazi quer tirar ela dos pés de Eliseu. E então Eliseu vai dizer, não deixe aí, porque o Senhor não me revelou. Interessante que Eliseu era um homem, profeta de Deus, que tinha visão de Deus, discernimento de Deus, tinha intimidade com Deus, palavra de Deus, vivia com Deus, andava com Deus, e Deus não revelou o que aquela mulher estava vivendo. Eu vou aprender algo aqui, há coisas na nossa vida que Deus não vai revelar, você vai precisar falar. Há coisas na nossa vida que Deus não vai revelar ao profeta, não vai revelar ao pastor, você vai precisar abrir a boca e verbalizar, falar, colocar para fora, expor, se esvaziar. A situação é que muitas pessoas parece que estão fazendo da sua vida, do seu coração, da sua alma como uma lata de lixo. Ele vai juntando tudo, vai juntando tudo, vai juntando tudo. Chega uma hora que o teu emocional não aguenta e ele explode. E quando ele explode, ele vai explodir uma enfermidade, ele vai explodir um tumor, ele vai explodir um câncer, ele vai explodir alguma coisa má e ruim. Mas coisa boa é quando você expõe, coisa boa é quando você fala. E eu vou aprender uma coisa com essa história de dizer que não tem mais em quem confiar, essa história de dizer que não existe mais amigos sinceros, essa história de dizer que só existem traições. Isso é uma palavra maligna do inferno, porque ainda tem gente fiel, ainda tem gente companheira, ainda tem gente que ouve, ainda tem gente que ora, ainda tem gente que paga preço com você. Aleluia! O que o diabo quer nos dividir, nos separar. Aí ele lança essas sementes malignas, mas ainda tem remanescentes que tem vida no altar, que ouve o teu problema e vai levar para a presença de Deus. Aleluia! Olha o que ela vai fazer. Só que o judeu está aí. Glória a Jesus. Que coisa linda que eu vejo na vida dessa mulher. É que alguém distrai ela, vai tudo bem, ela diz vai tudo bem. Só que, quando nós vamos analisar esse texto, à luz do original, quando ele diz para ela vai tudo bem, o original não está vai tudo bem. O original está shalom. Ela responde shalom. Quando Geazi chega perto dela, Geazi pergunta shalom. E ela responde shalom. E quando nós vamos analisar a palavra shalom é muito mais abrangente do que a gente pensa. Porque algumas pessoas pensam que shalom é simplesmente paz. Mas a palavra shalom, ela vai se abranger de uma forma linda. Porque a palavra shalom não é só uma saudação. Quando a gente fala shalom, glória a Deus. Olhe para alguém nessa noite, você deve isso, já saudou alguém com a paz do Senhor, né? Agora olhe para uma mulher de Deus, pega na mão dela e diga assim, shalom. Diga para uma, para duas pessoas, diga shalom. Glória a Deus, diga com vontade, mulher. Aleluia, diga com vontade, diga para ela, shalom. Glória a Deus. A palavra shalom significa bem-estar, tranquilidade, frutificar, estar em paz. E quando você vai destrinchando a palavra shalom, você vai ter uma palavra shalem. E a palavra shalem significa prosperidade. Aí quando você vai desenvolver a palavra prosperidade, você vai ter basicamente 4 palavras que definem prosperidade. Porque hoje, quando se fala de prosperidade, as
Você tem paz. Você passa cantando. Vamos ter. Você chega na igreja adorando, aleluia. E alguém olha para você e não consegue entender como é que você canta, como é que você adora, como é que você sorri vivendo a crise que você está vivendo. O nome do Eterno é glorificado quando isso acontece na sua vida. Isso também é prosperidade. Pega na mão de uma mulher de Deus e diga isso para ela. Sorria, mulher. Cante, mulher. Porque quando você faz isso, o nome do Eterno está sendo glorificado. Isso também é prosperidade. Aleluia. A quarta palavra é sarral. Sarral. Que significa agir sabiamente segundo a vontade do Eterno Deus. E o que é isso? É estar vivenciando uma problemática na sua vida, em que alguns olham para você e dizem, ela não vai conseguir. Ele não vai conseguir passar por isso. Mas você tem sabedoria para agir. Falar na hora certa, calar na hora certa. Isso também é prosperidade. E aí o que nós vamos entender na vida desta mulher é que ela tinha as 4 prosperidades. Ela não só tinha bens materiais, como ela era bem sucedida no que fazia, como o nome de Deus era glorificado na vida dela, e como ela sabia administrar as situações. Porque só tendo muito Deus para administrar um filho morto. Um filho morto. Ela vai até Eliseu. E quando ela vai até Eliseu, por isso que ela está dizendo, shalom. 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 Então, próspero. Bem-estar. Tranquilidade. Agindo com sabedoria. Shalom. Glória a Deus. Vai tudo bem. Eu vou aprender algo aqui dentro desse texto com essa mulher, irmãos. É que há momentos na nossa vida, que nós precisamos, sim, como eu já quis falar com alguém. E existem pessoas para você falar. Você vai perceber que Geazi foi até ela e ela disse, shalom. Aí está dizendo, eu estou em paz, tranquila, estou agindo bem, tranquilidade. Mas quando ela chega diante de Eliseu, a Bíblia diz que ela se joga aos pés de Eliseu e começa a chorar. Chorar. Tem hora que a gente tem que chorar. Tem hora que a gente tem que chorar. E quando você chora, glória a Deus, alguma coisa começa a mudar dentro do vaso. Quando você chora, glória a Jesus, o Espírito, aleluia, do Eterno Deus, ele começa a mover algo tão profundo que só quem tem a experiência sabe. Não dá nem para falar o que ele move dentro de você quando você se joga nos pés e você não tem palavras, mas você só sabe chorar, chorar, chorar. E ele diz, fique quieto, Geazi, porque Deus não me revelou. E aí ela vai abrir a boca e diz, eu te pedi algum filho? Quando ela diz isso, Eliseu já tem de mistério. Manda Geazi na frente com o seu cajado, o seu bordão, colocar sobre o menino, nada acontece. Ela continua ali. Ela não vai com Geazi. Ela só vai com Eliseu. Por que ela só vai com Eliseu? Porque o negócio dela não é com a terra. O negócio dela é com o céu. E Eliseu representa a presença de Deus. Pois agora, como crente, entende isso. Tem coisas que você tem que usar o entendimento e sabedoria da terra. Mas tem coisas que você tem que usar a sabedoria do céu. Glória a Deus. Ela vai diante de Eliseu. Só vou se você for. E não vai Eliseu com ele. Quando Eliseu vai, ela mostra. Está no quarto. Quando Eliseu chega, ele está em cima da cama. Está bom? Você lê um texto aqui. Eliseu sobe sobre ele. Boca com boca, olho com olho, mão com mão. Eliseu está sobre o menino. Como a criança começa a aquecer. Eliseu anda ao redor do quarto. Novamente, o mesmo procedimento. Quando Eliseu faz isso pela segunda vez, a Bíblia vai dizer que a criança espirra 7 vezes. Repita comigo, espirrou 7 vezes. Mais uma vez, eu estou terminando. Espirrou 7 vezes. Quando eu vou observar
resfriado, não estava gripado, mas ele espirrou 7 vezes. Você for observar, quando uma pessoa espirra, ela coloca para fora vírus. Ela coloca para fora o quê? E aí de você, se estiver perto de uma pessoa gripada, ela espirrar em cima de você. Se a tua imunidade é baixa, pode esperar que nas lojas você vai estar como? Atixi. Quando a pessoa espirra, ela coloca para fora vírus. Ela coloca para fora algo que não é bom. Quando a criança está espirrando, o Senhor colocou algo no meu coração. Ela está colocando para fora aquilo que mata. Ela está colocando para fora aquilo que tira a vida. Ela está expondo. Ou seja, quando a presença de Deus se manifesta, tudo aquilo que é ruim sai. Quando a presença de Deus se manifesta, glória a Deus, o Senhor começa a expurgar. Glória a Deus. Começa a expurgar. Começa a lançar para fora tudo aquilo que traz enfermidade espiritual, tudo aquilo que mata, tudo aquilo que vai contaminar. Aleluia. É por isso que você precisa ter na sua vida, na minha vida, a presença de Deus. Quando a presença de Deus está sobre a casa, coisas extraordinárias começam a acontecer. Ele espirra 7 vezes, eu termino o tempo, a hora foi embora, meu Deus. Quando ele espirra 7 vezes, eu falei, Senhor, 7 vezes, por que 7 vezes? O Senhor trouxe ao meu coração o texto que está inserido em Isaías capítulo de número 11, se você quiser abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia rapidamente. Isaías capítulo de número 11, Apocalipse capítulo 1 e versículo de número 12. Isaías capítulo 11, Apocalipse capítulo de número 12. Eu quero falar isso com muita brevidade. Menino espirrou quantas vezes? 7 vezes. Menino espirrou quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes ele jogou para fora aquilo que não era bom. 7 vezes ele lançou para fora aquilo que não dava vida. Isaías capítulo 11 vai diz assim: no entanto, o ramo emergerá do trono de Jessé. O tronco crescerá de suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de poder, de força. O Espírito de conselho, de temor ao Senhor. Quando eu li o texto, o menino espirrou 7 vezes. O Senhor colocou no meu coração, quando ele joga para fora, glória a Deus, aquilo que não era bom, aquilo que não edificava, aquilo que não trazia vida, sobre ele estava vindo as manifestações do Espírito de Deus. Porque Isaías capítulo 11, quando fala 7 Espíritos de Deus, na verdade está falando sobre 7 manifestações do Espírito de Deus, que se manifesta como Espírito do Senhor, Espírito de entendimento, de sabedoria, de conselho, de poder, de conhecimento e de temor ao Senhor. Você está entendendo? Quando o mal sai, a manifestação de Deus vem. Quando eu, aleluia, tiro da minha vida, glória a Deus,
Espírito de Deus. Isaías 11 está falando de Apocalipse 12. 1:12. Apocalipse 1:12 está falando de Isaías 11. Quem é a lâmpada? Jesus certa feita disse para mim e você: vós sois o quê? Vós sois o quê? Você pode saber melhor? Vós sois o quê? Nós somos pequenas lâmpadas, castiçais. Você sabe o que é um castiçal? Quem é que não sabe o que é um castiçal? Levanta a mão. Quem não sabe, todos sabem que o castiçal tem o braço do meio, que do braço do meio sai mais 6 braços. Receba de Deus esse mistério para a tua vida. Ele perdoa. Quando esse menino espirra 7 vezes, o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Enquanto ele está colocando para fora aquilo que não dava vida, aquilo que não edificava, aquilo que não convinha, o Espírito do Senhor, que é o braço do meio, está aceso na sua vida. E ele vai acender todas as lâmpadas. Porque só está aceso quem está vivo. Quem está apagado está morto. A criança estava morta, mas a partir que a presença de Deus se manifestou, a criança voltou a ter. E as lâmpadas se Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: só com a presença de Deus que nós vamos vencer as crises. Crise espiritual, apostasia. O que nós vemos hoje são crentes apagados espiritualmente, são crentes mortos espiritualmente, mas o braço do meio está aqui no meio da igreja. E quem ele é? O Espírito do Senhor. E quando ele está no meio, ele vem para acender a minha vida, ele vem para acender a tua vida, ele vem para acender a igreja dele. Capítulo, você vai ver o versículo de número 38, aí no capítulo 4. A Bíblia vai dizer que veio uma crise. Versículo de número 38. Uma crise veio na terra. Fome. A fome veio na terra. Mas agora o menino está vivo. O menino está aceso. Eu vou dizer uma verdade, irmãos. Para nós vencermos esta crise espiritual que está vindo sobre a igreja, só estando cheio do Espírito Santo. Porque essa crise vem para me matar. Essa crise vem para te matar. Essa crise vem para arrancar de nós aquilo que nós temos de mais precioso, que é a santidade. Essa crise vem para tirar de nós a pureza, a sensibilidade espiritual. Vem para nos fazer crentes carnais. Vem para nos fazer desejar e pregar um evangelho humanista. Mas o Espírito do Senhor ainda está. Pegue na mão de alguém e diga: ele ainda está no meio. Glória, tem muita gente aqui, está muito fraco para muita gente. Diga para alguém: ele ainda está no meio. Ele ainda é o braço central do castiçal. Esse é o braço central. Ainda que alguém se apague, ele está dizendo: eu quero acender a tua vida. Eu quero te dar conhecimento. Eu quero te dar inteligência. Eu quero te dar força. Eu quero te dar temor ao Senhor. Eu quero avivar a tua vida. Aleluia! Por que é que esta mulher venceu a crise? Porque ela era uma lâmpada acesa. Porque se ela fosse uma lâmpada apagada, ela morreria, o marido morreria, 3 caixões iam sair daquela casa. Mas como ela era uma lâmpada acesa, a crise não pode matar a sua esperança, a sua fé, o eterno Deus. Alguém falou: não, mas eu fico de pé. Glória a Deus. Diga para alguém: você não vai morrer nessa crise. Oh, glória. Diga para alguém: as mensagens vêm para te matar, irmão.
não. Escolha uma mulher de Deus para você orar por ela, vai. Você escolhe uma pessoa, você vai orar por ela. Quero seu lugar, abraça alguém. Eu não sei o que você vai fazer, você vai orar por essa mulher. Aleluia. Eu vou gostar que se quiser, pode orar por um varão, escolhe aí. Nós somos igreja do Senhor. Aleluia, nós somos pequenas luzes, pequenos castiçais, pequenas memorais. Aleluia, que só estamos acesa porque o braço do seu Deus está aceso. Aleluia, pelo Espírito do Senhor. Eu quero que você olhe para uma mulher. Aleluia. Você não sabe como ela entrou aqui nessa noite, né? Entrou aqui atribulada. Só Jesus sabe. Mas o Espírito do Senhor está aqui. Ele está
Deus.